Iam-se os anjos e o séquito e a glória do Senhor naquele fogo, naquela visão cor de âmbar, né? Cor de latão reluzente, aquele amarelo cor de fogo pelo qual o ambiente foi tomado. Aquelas rodas caminhavam junto com a presença de Deus, e aquela glória toda enche o lugar onde ele estava, e ele não vê outra coisa a não ser aquele mover poderoso da glória de Deus, e ele é extremamente impactado por aquela glória. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. O interessante, meus irmãos, que Ezequiel ele não está numa situação confortável, ele está junto com o povo de Israel. Aleluia. No exílio babilônico. Ele está ali na Babilônia, eles estão cativos, eles estão servindo àquele rei, aqueles nobres babilônicos. Aleluia. Uns servindo diante do próprio rei no palácio, outro nas cidades, mas todos estão ali cativos, todos estão ali, na verdade, escravizados. Aleluia, todos estão ali a contragosto. Aleluia, mas a glória do Senhor manifesta-se para Ezequiel, que está buscando ao Senhor. Ezequiel era um sacerdote, ele tinha consciência da glória de Deus, ele estava buscando ao Senhor naquele cativeiro, naquele lugar de dores, de dificuldade. Então o Senhor se manifesta a ele, e a glória do Senhor se manifesta a ele. Meus irmãos, meus irmãos, talvez a nossa vida muitas vezes não é o que queremos. Passamos por dores, vivemos no mundo de pecado, de tristeza, choramos muitas vezes, sofremos muitas vezes, temos muitas lutas. Aleluia, mas para aquele que busca o Senhor, glória a Deus, maravilhoso, a glória do Senhor se manifesta. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O lugar não era favorável para Ezequiel, a situação não era favorável para Ezequiel. Aleluia, ele não estava no melhor dos lugares, na melhor das situações. Aleluia, naquele lugar de pecado que era a Babilônia, que representa o mundo que vivemos. Nesse lugar, a glória do Senhor se manifestou na vida de Ezequiel quando ele buscou ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, a despeito da dor, do pecado, da tristeza, desse mundo em que vivemos, dos dissabores dessa vida, das más notícias que vemos nos telejornais, de tudo quanto nos rodeia, aleluia, o crente, ele pode se voltar para o céu, receber as revelações de Deus, se deliciar na presença do Eterno, aleluia, receber a glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, o que nos sustenta é essa visão da glória do Senhor. O que sustenta a nossa vida, a nossa fé, é porque estamos junto dele. E quando nós olhamos para o Senhor e não para a Babilônia e não para o mundo, a glória do Senhor vai nos envolver, vai nos envolver, vai nos envolver. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Na Babilônia havia dor, havia tristeza, ele estava lá a contragosto, mas a glória do Senhor envolveu a vida do profeta. Aleluia, sim, Ezequiel representa o crente nesse mundo de pecado, meu irmão, a despeito de tudo que há aqui, aleluia, contra a vontade de Deus, tudo que há aqui em relação ao pecado, o crente pode olhar para os céus, pode olhar para Deus e receber a glória do Senhor pelo seu Santo Espírito. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia, toda glória.
Como é bom servir ao Senhor, meus irmãos. Oh, glória ao nome do Senhor. E ser envolvido por essa glória, por essa presença. Aleluia, glória a Deus. Quando o profeta vê essa glória tão imponente, tão poderosa, tão envolvente, meus irmãos, ele não tem outra atitude. Ele cai, ele se prostra ante a presença do Eterno, diante da glória de Deus. Ele se prostra diante da glória de Deus. Ele cai por terra diante da glória de Deus. Ele não pode mais estar na mesma postura, então ele cai de joelhos. Oh, aleluia, meu irmão. Todo crente cheio da glória de Deus, ele é alguém humilhado aos pés do Senhor, ele é alguém humilhado ao pé da cruz, ele é alguém, aleluia, que se prostra diante do Senhor. Oh, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: todo altivo, todo orgulhoso, todo prepotente, todo aquele que é cheio de si mesmo, está terrivelmente longe da glória de Deus. Aleluia, aleluia. Quando Jesus começa a ministrar ao povo em Mateus capítulo 5, aleluia, ele diz, uma das primeiras virtudes é o seguinte: bem-aventurados humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Humilde é aquele que olha para a sua própria condição, que olha para si mesmo. É aquele que, em outras palavras, se você pegar essa palavra humildade que Jesus coloca ali, é aquele que é dependente de Deus. Glória a Deus. Humildade está retratada como pobreza de espírito. Aleluia. Ezequiel, ele cai por terra porque ele vê a grandiosidade de Deus e a sua pequenez, a força de Deus e a sua fraqueza. Oh, aleluia. Todo aquele que vê a glória de Deus, que anda com Jesus, que é cheio do Espírito Santo, olha para a sua pequenez, olha para a sua fraqueza, olha para a sua dependência de Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Meu irmão, a igreja é forte quando ela entende a sua fraqueza. A igreja é forte quando ela não olha para si mesmo, mas olha para Jesus. O cristão é forte quando ele não peleja na força do seu próprio punho, da sua própria mão, mas quando ele está fiado no poder de Deus, na glória de Deus, na grandiosidade de Deus. Salmo, aleluia, no Salmo 24, Davi está nos dizendo: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Aleluia, 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 glória ao nome do Senhor. Davi, diante de Golias, ele disse o seguinte: você vem a mim com espada e escudo, mas eu vou diante de ti em nome do Senhor dos exércitos. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Ezequiel, ele entende a sua pequenez, ele entende que ele não é nada, que ele não é ninguém, ele cai diante da glória do Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Meu irmão, a tua peleja é a peleja do Senhor, a tua força é a força do Senhor. É, meu irmão, aleluia, é assim que nós vamos vencer como igreja, é prostrado diante de Deus, é prostrado diante do Senhor, é humilhado diante da cruz de Cristo. Aleluia, é assim que se vence o mundo, é assim que se vence o pecado, é assim que se mantém firme, meu irmão, na força do Senhor e na força do seu poder, conforme Paulo nos ensina aos Efésios capítulo 6. Ademais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo nos ensina, glória ao nome do Senhor. Ezequiel, ele cai prostrado diante da glória do
resplendor da glória de Deus, da força do Senhor, do poderio do Eterno. Mas quando ele se prostra diante do Senhor, aleluia, Deus olha para aquele homem prostrado e diz: filho do homem, levante-se. Filho do homem, põe-se em pé. Aleluia, aleluia. Aquele que se prostra diante do Senhor, diante da visão da glória do Senhor, aleluia, ele é convidado a se levantar diante do Eterno, a se levantar diante de Deus. Aleluia. Aquele que não reconhece o Senhor, que não está debaixo da glória de Deus, vai continuar caído, prostrado. Mas aquele que se humilha diante do Senhor, ele tem um convite, meu irmão. O convite é ficar de pé diante do Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. E ele não tinha forças para ficar de pé por si mesmo. Aleluia. As suas pernas falharam diante da visão da glória de Deus. O seu corpo desfaleceu, o seu espírito se viu totalmente dependente. Então Deus, que exige, que pede uma postura daquele homem, levante-se, fique em pé, ele também provê as forças necessárias para que aquele homem se levante. Então ele sentiu algo diferente na sua vida, e ele diz o seguinte: enquanto Deus falava comigo, o Espírito de Deus entrou em mim e me colocou de pé. Oh, aleluia, glória ao nome do Senhor. Aquele, aleluia, que se prostrou diante do Espírito Santo de Deus, ele recebe força do céu para se colocar de pé. Entrou em mim o Espírito e me pôs de pé, me colocou de pé. Oh, aleluia. Quanto mais nós nos humilhamos diante da presença do Senhor, quanto mais nós buscamos a presença do Senhor, quanto mais nós entendemos isso e nos prostramos diante daquele que é o nosso Deus, mais nós vamos recebendo força. Mas quanto mais nós nos anulamos, mais o Espírito Santo de Deus encontra espaço para agir e trabalhar na nossa vida. Quanto mais dependentes de Deus nós somos, e quanto menos nós dependemos da nossa própria força, da nossa própria carne, aleluia, mais o Espírito Santo de Deus, aleluia, tem possibilidade de trabalhar na nossa vida, nos fortalecer e nos colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Enquanto ele falava, o Espírito Santo de Deus entrou em mim. Oh, quando eu ouço Deus, o Espírito Santo de Deus toma a minha vida. Quando eu vou para a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus toma a minha vida. Quando eu me abro para ouvir a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus toma a minha vida. E quando o Espírito Santo de Deus toma a minha vida, aleluia, eu me coloco de pé. Eu me coloco de pé e venço o pecado. Eu me coloco de pé e venço a Babilônia. Eu me coloco de pé e Deus usa a minha boca. Eu me coloco de pé e venço as dificuldades. Eu me coloco de pé e venço as dores. Eu me coloco de pé, aleluia, e Babilônia já não me é um incômodo. Mas agora, quando eu me coloco de pé pelo Espírito Santo de Deus, eu passo a falar também daquilo que é dele. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ele se coloca de pé, meus irmãos, não pelas próprias forças, mas pelo Espírito de Deus que o levanta, eu quero dizer, meu irmão, se as suas forças estão poucas,
aleluia, se a sua saúde está debilitada, se a tua fé está pequena, aleluia, se os problemas se avolumaram, se Babilônia está crescendo ao seu redor, eu quero dizer o seguinte: receba a força que vem do Espírito Santo de Deus, receba esta graça, esta glória que o Espírito Santo de Deus está trazendo sobre nós esta noite, para nos levantarmos diante de tudo isso e sermos, como diz a palavra, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia. E todo crente que se coloca de pé, ele então é boca de Deus. Maravilhoso. Diz a palavra que quando ele assume a posição que o Senhor quer, não pela sua própria força, mas pelo Espírito do Senhor, então Deus diz o seguinte: agora eu vou falar com você. E Deus começa então a descortinar as revelações, aleluia, as profecias, e começa a falar com Ezequiel e diz: olha, você vai à casa de Israel e vai ser o meu profeta, você vai profetizar a esse povo, mas mesmo ainda que eles sejam casa rebelde, você vai abrir a sua boca a Israel, a Babilônia, e vai profetizar. Uns vão ouvir, outros não, mas todos saberão que entre eles houve um profeta cheio de Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Todo aquele que é cheio do Espírito Santo, que se levanta diante de Deus, que recebe a força do Senhor, Deus toma a sua vida, Deus toma a sua boca, e ele serve de profeta para essa nação, para essa geração, para aqueles que estão ao seu redor. Aleluia. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Uns ouvirão, outros não, mas o testemunho de Deus, a palavra de Deus será ecoada por aqueles que, aleluia, recebem o poder de Deus. Aleluia, meu Pai.